maioria do povo de Deus não tem desfrutado dessa dádiva, de andar perpetuamente diante de Deus, de desfrutar da manifestação de Deus, de ter as suas orações respondidas, de ver Deus cumprir promessas, de ver Deus abrir portas fechadas, de ver Deus fazer o impossível se tornar possível, de ver Deus chamar à existência as coisas que não existem. Eu sempre fiquei encucado com isso aqui. Eu meditava, eu perguntava a Deus, onde está o erro? O que sucede? Por que é assim? E Deus me mostrou que o erro está justamente no fato do povo de Deus não compreender muito bem essa necessidade de se honrar a Deus. O erro está aqui. Porque na verdade, o que significa honrar a Deus? Que ele diz, olha, os que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam serão desmerecidos. Então, o que significa honrar a Deus? Honrar a Deus significa você colocar Deus em primeiro plano na tua vida. Significa que eu tenho que respeitar a Deus, que eu tenho que adorar a Deus como Senhor, como Todo-Poderoso, como único Deus, que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, honrar a Deus na realidade é você amar a Deus. Olha, irmãos, isto é a coisa mais importante da vida espiritual cristã. Não tem nada mais importante do que isso. Aí vocês dizem assim, pastor, mas todas as pessoas dizem que ama a Deus. Quem não frequenta a igreja diz que ama a Deus. Quem se diz crente diz que ama a Deus. Quem se diz evangélico diz que ama a Deus. Quem se diz católico diz que ama a Deus. Bem, o problema, sabe o que é? É que dizer que ama a Deus é uma coisa. Você amar verdadeiramente a Deus é outra completamente diferente. Totalmente diferente. Então como é que nós sabemos se alguém ama verdadeiramente a Deus? Como é que a gente sabe? Como é que a gente pode aferir isso? Como é que eu posso dizer, irmão Carlos ama a Deus, Sebastião ama a Deus? Como é que eu posso dizer, Rodrigo não ama a Deus? Como é que eu posso aferir isso? Ama, não ama? Jesus ensinou, um pouco à frente no livro de João, capítulo 14, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 14, versículo 21. Preste bem atenção nisso aqui. Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os cumpre, e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. No versículo 23, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Está aqui. Não é simples aferir quem ama, quem não ama? Então, quem é que ama a Deus? Quem é que realmente honra a Deus? Aquele que pratica a sua palavra. Se a palavra diz que é para perdoar, eu tenho que perdoar. Se a palavra diz que é para orar pelos que me perseguem, eu tenho que orar pelos que me perseguem. Não é para eu desejar o mal, não é para eu rogar praga sobre quem me persegue. Se a palavra diz que eu tenho que crescer na graça e no conhecimento, eu tenho que colocar isso aqui em prática. Eu tenho que crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento da verdade. Se a palavra diz que é para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, então se o marido é cristão, ele tem que amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. Se a palavra diz que a esposa tem que ser submissa ao marido como ao Senhor, a esposa cristã tem que praticar isso aqui, tem que ser submissa ao marido como ela é submissa a Deus. Se a palavra diz que eu tenho que trazer os dízimos de toda a minha renda, olha, eu vou trazer o dízimo de toda a minha renda. Se a palavra diz que se eu for ofertar a Deus, a minha oferta tem que expressar a minha generosidade e não a minha avareza, eu vou ser generoso nas minhas ofertas, eu vou sempre procurar dar para Deus o melhor de mim.
Então já deu para você perceber que tem muita gente que está dentro dos templos, dentro das igrejas, dentro das denominações, gente que carrega uma Bíblia debaixo do braço, que canta, que louva, que na hora de um culto levanta os braços, faz assim, dá glória a Deus. Às vezes é um diácono da igreja, às vezes um músico, às vezes até um pastor, mas que não está honrando a Deus. Mas que não está honrando a Deus apesar disso tudo. Por isso que a palavra diz: aos que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam serão desmerecidos. Então, quando você honra a Deus, irmãos, olha, Deus age de forma sobrenatural na tua vida. Deus vai abrir portas fechadas. Deus vai trazer à existência as coisas que não existem. Deus vai tornar os teus sonhos realidade. Isso aqui que eu estou te ensinando é algo absolutamente bíblico. Eu não estou ensinando para você uma fórmula mágica. Não, isso aqui é um mandamento estabelecido por Deus. Porque se você não aprender essa verdade aqui, fatalmente você vai procurar ver Deus se manifestar na tua vida através da ilusão desses ritos, dessas fórmulas mágicas que os falsos profetas têm apresentado. Aí vai procurar ver Deus se manifestar fazendo corrente, dando dinheiro numa fogueira santa, colocando um copo com água na frente de um rádio, pegando um sal grosso. Sabe quantas vezes Deus vai se manifestar dessa forma? Nunca. Jamais. Não tem como, né? Outra das vezes é você recorrer a ritos, a essas fórmulas mágicas que os falsos pastores têm apresentado. O cara diz assim: venha que nós vamos distribuir hoje o óleo da prosperidade. Você vai pegar um vidrinho de óleo e aonde você passar esse óleo, Deus vai dar a solução para todos os problemas financeiros da tua vida. E a pessoa corre e vai pegar o óleo da prosperidade. E eu desse dia na televisão, Valdemiro Santiago, dizendo: vou mandar para você, você vai vir pegar uma garrafa de água ungida. Uma gota dessa água vai resolver toda a tua vida. Já imaginou uma gota de uma água resolver toda a vida da pessoa? Mas ele diz: mas é necessário que você venha e dê pelo menos R$100. Pelo menos. Agora imagine como é que não faz uma pessoa que está passando por problemas e que não tem conhecimento da palavra de Deus. O cara pega e diz assim: sexta-feira, você que tem dívidas, você que está enfrentando crise financeira, sua empresa está com problema, venha que você vai passar pela porta da fortuna. Aí pega uma porta de madeira, bota assim e diz: quando você passar, você vai se tornar um cara rico. E um monte de bobão passando pela porta da fortuna. Porque, irmãos, olha, na hora da crise, na hora das necessidades, a primeira coisa que a nossa carne quer, qual é? É o que é? Descer ao Egito. O Egito é o mundo ímpio lá fora. É esse mundo que começa a ensinar a você muitas maneiras incorretas para você subsistir. Deus está dizendo aqui: não dependas do mundo, dependa só de mim. Eu não vou falhar com você. Não desça para o Egito, fique aqui comigo. Não recorra a essas coisas. Olha, você está com um problema financeiro? Aonde eu frequento, se você for lá, resolve na hora. É mesmo, é? Eu tenho que fazer o quê? Não, o cara bota lá um monte de sal grosso no chão e diz que é o tapete do sucesso. É só você caminhar em cima do sal grosso que o sucesso está garantido. Vai nessa. Embarca nessa canoa para você ver a canoa furada que está embarcando.